Olá, aqui é o Fábio Magnani do Equilíbrio em Duas Rodas e hoje eu vou falar sobre a vida secreta das motos no tráfego. Bem, a ideia é falar um pouco, conversar um pouco sobre como que as motos se comportam no trânsito, como que elas se movem, explicar um pouco por que acontece isso. Eu não vou fazer nenhum julgamento moral, se está certo, se está errado, mas vou mostrar como as coisas são, né? Eu já ando de moto há muitos e muitos anos, em estrada, em cidades, já estudei muito também sobre isso, e então acho que eu posso meter o meu pitaco nessas coisas, né? Vamos dar uma olhada então, e no final, depois de descrever como que é o movimento das motos no trânsito, daí eu vou fazer algumas propostas que eu acho que são interessantes para a gente pensar. Primeiro, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, clicarem aí na notificação para receber quando tiver um vídeo novo e deixar o like nesse vídeo. Isso é importante para eu saber se vocês estão gostando ou não, para ver se eu continuo fazendo isso ou se eu paro e fico pensando sozinho. Bem, primeiro algumas conversas iniciais que são importantes. Bem, muito se fala nas propagandas e nos discursos sobre o EPI, né, sobre o uso de capacete, luva, jaqueta, joelheira, tal, cotoveleira, pelos pilotos. Bem, isso é importante, mas a gente tem que deixar bem claro que isso aí é até legal para evitar maiores machucados caso você caia. Eles não vão salvar sua vida se o impacto for muito grande, né? E a questão mesmo é a gente tentar fazer com que o acidente não ocorra, né? O EPI é só assim, caso o acidente ocorra que não era para ocorrer, daí sim o EPI é importante. Mas o que eu quero dizer aqui é que não basta o EPI. Não basta só usar o capacete se os acidentes continuarem ocorrendo como sempre ocorrem. E é isso que nós queremos ver. Nós queremos entender mais ou menos como as motos e os carros se comportam e por que esses acidentes ocorrem, né? De novo, EPI é legal, nós vamos defender, mas não só o EPI, porque isso é uma muleta, né? As fábricas, os governantes, a mídia, todo mundo gosta de falar só que sempre a culpa é porque o cara não estava de capacete, senão, entre aspas, o acidente não teria ocorrido. Como assim? O capacete não evita acidentes, né? O capacete protege um pouco caso ele ocorra. Mas vamos lá. Outra questão importante. Também outra coisa que se toca muito no assunto é em relação à prudência, imprudência, imperícia e tal. Então vamos falar um pouco. Imprudência é quando você faz uma coisa que você não deveria fazer. Você corre demais, fica muito próximo do outro veículo, faz manobras arriscadas e por aí vai. Todo mundo às vezes faz isso, né? Tanto os motoqueiros como os carangueiros. Então primeiro vamos tirar um pouco essa questão da primazia dos motoqueiros. Os carangueiros fazem muito isso também. Também são extremamente imprudentes. E a grande diferença é que se um motoqueiro for imprudente, ele está colocando principalmente a sua vida em risco. E quando o carangueiro comete um ato de imprudência, ele está colocando a vida do motoqueiro em risco, né? Então essa é uma grande diferença. A imperícia é quando você tenta fazer uma coisa que você não sabe fazer. Então, por exemplo, você quer fazer uma curva rápida demais que você não sabe fazer, você não sabe desviar do buraco muitas vezes. Esse é um outro ponto que as pessoas também insistem muito, como se fosse só uma questão de melhorar a autoescola que tudo vai se resolver, que não vai ter mais acidente nenhum. Claro, é interessante que as pessoas saibam pilotar bem, mas não é só isso. Os acidentes não ocorrem só porque a pessoa não tem IPI e não ocorrem só porque a pessoa não sabe pilotar direito, né? Tanto é que a gente, né, os estudos acadêmicos mostram que quando a gente tem... Bem, no começo, quando a pessoa começa a pilotar, ela tem uma maior probabilidade de cometer acidentes. Depois essa probabilidade vai diminuindo, claro, porque ela vai aprendendo a pilotar melhor. Mas depois começa a aumentar de novo. O momento mais arriscado para se pilotar, você tem mais riscos, é depois de 2 anos que você já sabe pilotar. Porque ali você já tem as técnicas, você conhece bem as técnicas, mas você começa a ter confiança demais. E esse é outro ponto, né? A questão da atitude que você tem que ter. Não adianta você ter boas técnicas e você usar essas técnicas para correr cada vez mais. Ou então você querer se exibir no trânsito, ou você querer ameaçar os outros, né? Um motoqueiro ameaçando um ciclista por causa com o peso da moto, um carangueiro, né? Que é muito comum, colocando a vida do motoqueiro em risco porque ele está querendo se impor fisicamente porque o carro é mais pesado. Então, essa também é uma outra questão, que é a questão da atitude, como é o estado mental da pessoa durante o trânsito. Outra questão é que o tráfego de hoje é extremamente rápido. O ser humano não evoluiu, a mente humana não evoluiu para
andar mais do que 30, correr mais do que 30 km por hora. Então, as coisas que acontecem acima dessa velocidade não estão dentro da nossa intuição. A gente não sabe, por exemplo, se a gente vai correndo a 10 km por hora, a gente pode olhar para o lado e a gente não vai bater na árvore da frente. Se a gente estiver correndo, o ser humano evoluiu para isso. Se eu estiver andando a 100 km por hora, se eu olhar para o lado, eu vou andar muito. Muita coisa pode acontecer nesse tempo. Nós não temos essa intuição, esse cuidado, porque, de novo, nós não evoluímos para andar tão rápido assim. Além disso, né, a gente sempre tem que lembrar que a gente tem um tempo de ação e de reação. Então, acontece alguma coisa. Eu demoro 1, 2 segundos para decidir o que eu vou fazer, se eu vou frear, se eu vou desviar, e depois disso eu ainda tenho o tempo do veículo reagir. Né? Assim, por exemplo, digamos, demora 1 segundo para decidir se eu vou frear. Eu freio, a moto demora um pouco para frear também. Ela tem a dinâmica dela. Então, as coisas, quanto maior a velocidade, mais tempo isso demora para acontecer. Isso também causa acidentes. E mais uma coisa é que o tráfego é complexo demais. Né? Uma coisa é a gente está andando sozinho na pista, fazendo curvas, desviando, fazendo slalom, zigue-zague. E outra coisa muito diferente é quando você está andando na pista e tem um monte de motos do lado, um monte de pedestres, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Isso também fica acima da capacidade cognitiva do ser humano. As coisas são rápidas demais e complexas demais. Bem, onde eu quero chegar agora, num outro ponto importante, é a questão do tráfego misto. Né? Também uma outra condição que faz com que haja muitos acidentes é você ter motos e carros juntos. Lugares que quase não tem motos, bem, obviamente não tem muitos acidentes de moto, não tem muitos acidentes porque não tem muitas motos. Mas lugares que só tem motos, né, países mais pobres, também não tem tantos acidentes graves de moto. Os acidentes ocorrem mesmo quando você tem carros e motos juntos, o que é natural. Você tem um veículo de 1 tonelada, perto de um veículo de 150 quilos, os acidentes serão muito perigosos. Né? Então, isso é uma coisa que complica mais. O Brasil é um país desse tipo, que tem tráfego misto, tem muitos carros e muitas motos, por isso ele é tão perigoso. Não é porque os motoqueiros brasileiros são mais ou menos imprudentes, nem os carangueiros mais ou menos imprudentes que outros países, é porque aqui tem muito carro e tem muita moto, obviamente não vai dar certo isso. E um último ponto é que é muito comum a gente ter estudos no governo, nas universidades, tal, sobre como fazer para melhorar o trânsito, para diminuir os acidentes de moto, e nunca perguntam para os motoqueiros que não se acidentam como que eles fazem para não se acidentar. No máximo, eles vão no hospital perguntar para os acidentados o que aconteceu. Né? E daí os acadêmicos ou os políticos arrotam a sabedoria, né, e começam a analisar, esse cara bateu porque ele teve imperícia, teve imprudência. Né? E quando o certo seria, claro, tem que respeitar os acadêmicos, como eu, tem que respeitar os políticos, mas também perguntar para os motoqueiros que não se acidentam. Falar assim, o que você faz para não ter acidente com você? Né? Isso parece bastante óbvio, só que a gente não ouve muito isso. Né? Então, bem, esse é um outro ponto. Agora vamos para o que importa nesse vídeo, que é conversar sobre como que as motos se comportam no trânsito, né? Eu fiz aqui vamos ver se vai dar certo isso, eu fiz tipo um tabuleiro virtual, onde eu posso mexer as motos, então eu podia ter feito uma animação já pronta, mas eu ia ficar muito preso, a minha falha ia ficar muito presa à animação. Daí eu preferi fazer desse jeito. Vamos dar uma olhada o que pode... Bom, vamos torcer para dar certo. Então primeiro, uma moto andando sozinha, numa pista reta, o que acontece, né? Ela anda, não tem preocupação nenhuma com nada, ela precisa se preocupar, o motoqueiro precisa se preocupar aqui, né? Com a velocidade máxima que ele vai andar, para não ser perigoso, para respeitar a lei, e tem que se preocupar se ele tem atrito suficiente, né? Para, se por acaso ele precisar fazer uma curva mais na frente, desviar de algum buraco, fazer alguma coisa desse tipo, né? O atrito depende muito do pneu, do asfalto e depende das condições da pista, se ela está molhada, se ela tem areia, se tem folhas. Então o motoqueiro sempre tem que se preocupar muito com isso. Mas basicamente nada além disso. Esse é o mundo real, esse é o mundo das propagandas. Quando as fábricas vão vender motos, elas vendem motos assim, sem trânsito, sem nada, né? Mas o tráfego é bem mais complicado que isso. Daí nós vamos para a próxima animação, que é o que acontece, por exemplo, quando a gente tem um buraco, né? Então o motoqueiro vem, tem um buraco, ele tem que manobrar e conseguir desviar. Nesse caso, ele precisa ter uma técnica muito boa para fazer isso, né? Senão ele pode cair. A outra coisa que pode ter é um pedestre, que pode aparecer de uma hora para outra. Esse é um cuidado muito grande, né? O motoqueiro sempre tem que ficar olhando, sempre preocupado que uma criança, um pedestre distraído, pode entrar no meio da pista. Também tem que ter uma boa técnica. Se ele conseguir frear, ele freia. Se ele não conseguir, ele tem que desviar. Existe uma certa diferença entre pedestres e buracos, obviamente, né? Os pedestres, primeiro,
tem muito mais valor que um buraco, né? Se você bater num pedestre, ele pode se machucar muito. Então, primeiro, é claro que isso é o mais importante. Segundo, os pedestres se movem de forma imprevisível. Ele não fica parado, então isso é um outro cuidado. A diferença do buraco é que o buraco, normalmente, você não consegue ver ele tão bem. Ele não é alto, ele fica no chão, então você só vê quando ele chega muito próximo. Então, bem, são essas duas diferenças. E, em geral, os cursos de técnica se preocupam muito com essas coisas. A moto em um obstáculo ou alguma coisa assim. Agora vamos ver algumas diferenças entre os carros e as motos. Entender um pouquinho a dinâmica entre eles, né? Primeiro, em geral, né? Claro que pode ter carros muito mais potentes, motos muito mais potentes, vou pegar na média. Mas, em geral, o carro, ele freia numa distância menor do que a moto. Isso basicamente porque ele tem mais atrito. Ele tem 4 rodas e as rodas são bem largas. O pneu um pouco mais murcho, ele freia melhor que a moto. Então, ele precisa de uma distância menor para frear do que a moto. E ele não precisa se preocupar que ele não cai também. Então, o carro freia melhor, ele, por ter mais atrito, ele faz curva melhor, ele faz curva mais rápido que a moto, né? Isso é uma coisa que as pessoas não esperam muito, mas ele freia melhor, faz curva melhor. Obviamente ele é mais pesado. No caso de uma batida de um carro com uma moto, o carro sempre vai se dar melhor. Então essa é uma preocupação que o motoqueiro tem que ter. E, em geral, o carro corre mais do que a moto. A velocidade máxima dele é maior que a velocidade máxima da moto. Por outro lado, a moto tem as suas vantagens dinâmicas também. Por ser bastante leve, mesmo que ela não corra tanto na velocidade final, ela, em geral, acelera mais rápido. Então, na saída do sinal, a moto acelera mais rápido. O carro pode até alcançar mais para frente, mas a moto sai mais rápido. Isso é uma coisa importante para a segurança do motoqueiro, para se livrar logo, como nós vamos ver. A moto cai, o carro não cai. Então, isso é né, por exemplo, se você passar no buraco, com um carro, o máximo que você vai se preocupar é que o carro vai quebrar. Na moto, você sempre tem que se preocupar que você pode cair e pode ser grave. Isso é uma outra coisa. E uma diferença aqui importante que é a questão da manobra, né? Qual dos dois manobra melhor? Então vamos lá. Vamos imaginar que tem um buraco aqui. O carro, como ele tem mais atrito, ele consegue fazer essa manobra melhor, porque ele tem mais atrito, ele vai e volta melhor. Por outro lado, a moto, ela não consegue fazer essa curva tão rápido. Só que ela é menorzinha, ela não precisa ir tão longe, ela só precisa desviar um pouquinho só daqui e já está do lado de cá. Então, na questão da manobra, a gente tem que se preocupar como que a gente define essa manobra. Porque a vantagem do carro é que ele tem mais atrito, ele consegue fazer curvas mais rápido. Mas a moto, por ser menorzinha, ela não precisa fazer uma curva com raio tão fechado, porque ela passa em qualquer lugar. Então, dessa forma, ela é mais manobrável. Então, é meio discutível, dependendo de como a gente define manobrabilidade, qual dos dois é o melhor. Outra questão, também importante, que as pessoas às vezes não se tocam, é que os dois precisam da pista toda. O carro, obviamente, precisa da pista toda, sempre disponível para ele, porque ele não cabe, ele ocupa o espaço da pista toda. Mas a moto também precisa da pista toda, né? Porque a moto ela precisa de espaço caso ela precise desviar de algum buraco, de alguma sujeira, porque ela cai muito facilmente. Então ela sempre precisa desse espaço todo disponível para ela, né? Bem, é mais ou menos isso que eu tinha que falar sobre a diferença entre os dois. Agora vamos ver o que acontece quando uma moto está na frente do carro, né? Então vamos lá. Ela está andando aqui. Opa, peraí que eu acho que eu fiz alguma coisa aqui. A moto está na frente do carro. Peraí que eu não estou conseguindo mexer aqui. Pronto. A moto está andando na frente do carro. Primeiro, é interessante que o carro nunca fique muito colado. Eles ficam na prática, mas que não fique colado, porque, como eu disse, o carro freia melhor que a moto, né? Então, se a moto, às vezes vai acontecer alguma coisa na frente, a moto não consegue frear, o carro vem e bate. E também tem um tempo de reação. O motoqueiro freia porque viu o buraco, o motoqueiro não viu. Até o carangueiro apertar no freio, ele já pode ter batido. Então, primeiro seria bom ter uma distância, coisa que não tem muito, né? Esse é um problema. Outra coisa que, de novo, né, a moto precisa ter espaço para manobrar. O que acontece muito é que tem um carro aqui, o cara está andando quietinho aqui na moto, esse carro vem e começa a se enfiar aqui, né, e pressionar a moto para o canto. O que é complicado, como eu disse, porque pode ter um buraco na frente e quando chegar nesse buraco a moto não tem como desviar daqui, ó. Ela não consegue passar para cá. Então isso é muito comum também, o carro forçar a moto para um canto. Ela precisa de espaço, como eu já disse. Bem, e basicamente isso. Um outro detalhe, uma outra questão importante também, antes de a gente começar a ver
exatamente o que acontece no tráfego. São os pontos cegos do carro, né, que agora eu vou ver, daqui a pouco nós vamos ver como que a moto se comporta atrás. Então vamos lá. Primeiro, o carro é mal projetado, então ele tem alguns pontos onde o carangueiro não consegue visualizar bem. Então isso é meio perigoso para a moto andar aqui, porque o carro não vai conseguir ver. Quando ela vem de lado aqui também, numa transversal, às vezes o carangueiro não consegue ver a moto. Então, primeiro, o motoqueiro tem que tomar cuidado. Um segredo para isso é ele sempre olhar para o retrovisor do carro. Se você está conseguindo ver o olho do carangueiro, é porque ele está conseguindo ver você também. Mas isso, é claro, a gente tem que partir do princípio, né? Primeiro, nessa zona amarela ele não vai conseguir olhar, mas mesmo na azul ele tem que estar prestando atenção. Ele não pode estar distraído ouvindo música, não pode estar falando no celular, não pode estar fazendo outra coisa. Então você nunca pode confiar muito que o carangueiro vai estar olhando para você. Bem, uma questão importante, né? Outra questão importante também é que o ponto cego, primeiro, varia de carro para carro, de moto para moto, só que isso depende um pouco de onde você está andando. Em geral, quando você está andando na estrada, você muda o retrovisor para conseguir ver bem longe o que está acontecendo. Você vê um carro em alta velocidade. Quando você está andando na cidade, você não precisa olhar tão longe. Você abre um pouco o retrovisor para olhar umas coisas próximas. Você não tem um carro na sua lateral. Então isso você modifica também. E uma outra coisa interessante também é que, em geral, o motoqueiro, por ter mais cuidado, porque a vida é dele, ele tem o costume de se mexer muito para olhar o retrovisor. Com isso, ele consegue diminuir o ponto cego da moto. O carangueiro normalmente anda parado, ele não se mexe muito. Então, se ele se mexesse um pouco mais, ele conseguiria cobrir um pouco esses pontos cegos. É bem legal, às vezes você pega um taxista, alguma coisa, quando você vê que ele se mexe muito para olhar o retrovisor, você pergunta para ele é motoqueiro, que ele tem esse costume na moto de sempre tentar olhar o máximo possível o que está acontecendo em volta, né? Então vamos lá. Agora o que acontece quando a moto está atrás do carro? Primeiro, ela não deve andar próximo demais do carro, porque se o carro frear, ela vai bater no carro pela mesma razão que o carro não deve andar próximo demais da moto, porque pode bater. Então essa é uma questão. Vamos andar um pouquinho mais longe aqui. Opa, eu diminui a moto aqui. Vamos andar um pouquinho mais longe agora, que é o legal. Daí, muitos manuais ensinam você a andar no meio da pista como se você fosse um carro. Tem algumas vantagens, mas o problema de andar no meio da pista é que, se aparecer um buraco aqui na frente, que o motoqueiro não está vendo, o carro passa por cima do buraco, esse obstáculo no meio, e o motoqueiro não vê e passa em cima e pode cair. Então, o que as pessoas recomendam é que você ande não aí, né? Que você ande mais aqui, pelo menos se você estiver sozinho assim na estrada. Que você ande atrás da roda do carro de da frente. Porque se o carro passar, a roda dele passar, se o buraco estiver no meio, o carro vai passar, a roda dele não vai passar pelo buraco, você também não vai. Se por acaso ele não conseguiu escapar e passar em cima do buraco, você vai ver a roda dele pulando. E daí você vai poder se preparar, vai poder frear, não vai ser pego de surpresa por esse buraco. Então essa é uma questão, né? Claro que lembrando sempre que você andar do lado, pode ter o ponto cego, isso é perigoso, então você tem que ficar longe do ponto cego e ficar meio distante para dar tempo de fazer uma manobra. Isso funciona bem para a estrada, né? Na cidade não funciona muito bem, porque se você tentar ficar longe, o que acontece em geral, ficar longe demais, é que vai vir um carro atrás e vai ficar ou encostando em você, que vai acontecer aquele problema de você estar atrás, ou ele vai passar para cá e vai te ultrapassar e vai ficar na frente e você vai ter que ficar rolado nele do mesmo jeito, e daí você pode ficar para trás, mas vai vir outro carro. Os carros não respeitam, se eles veem esse espaço aqui, eles vão se meter aqui na frente. E pior, se você ficar aqui, o carro certamente, se tiver um carro aqui na frente, por exemplo, esse carro tenta se meter e te empurrar para passar por aqui. Então sempre é um negócio meio perigoso você ficar andando devagar à mercê dos carros vindo por trás, que eles fazem isso o tempo todo. Uma outra questão é o que acontece nos cruzamentos, alguma coisa assim, né? Primeiro, o clássico, que é o carro estacionado. Quando você vai passar, eles não olham para você, passa e bate. Você bate nele. Outro caso clássico é a conversão. Num cruzamento, você vai passar, o carro se mete na sua frente e você bate nele também. Outra batida. E outro tipo de acidente é esse daqui. O carro está do lado de cá, daí na hora da curva você vem nessa pista e ele faz
a curva para a esquerda, sem ver você. E daí você bate nele também. Então, esse tipo de conversão à esquerda, normalmente, esses são os acidentes mais graves, né? Ao contrário do que as pessoas defendem ou acham, que os acidentes ocorrem porque o motoqueiro caiu sozinho, estava rápido demais ou estava no corredor. Os mais graves são esses, né? São motos com carros e, em geral, em cruzamento. Em geral, numa entrada ou no cruzamento, alguma coisa assim, que ou o carro bate na moto ou a moto bate no carro. Esses são os acidentes mais, como eu disse, mais graves. Também tem uma outra questão aqui, que por que acontece esse tipo de coisa? Né? Porque qualquer um desses casos. Por que esse carro entrou na frente dessa moto que estava vindo para cá? Daí também existem pesquisas sobre isso. Daí eles perguntaram para os motoqueiros, para os carangueiros, por quê? Existem várias razões. Uma que ele não estava prestando atenção na moto e a moto bateu. Outra que ele não conseguiu ver a moto, porque a moto é pequena. Outro que ele até viu, mas não percebeu. Assim, a moto estava vindo, mas a mente dele estava distraída e ele não conseguiu perceber que estava ali. A outra desculpa ou outra possível causa, né? Não necessariamente é sacanagem, é que ele viu, mas ele calculou a velocidade errada. Então ele achou que ia dar tempo e não deu. Então existem. E outra que ele viu a moto e se meteu, que é um motoqueiro que se ferra e que deu jeito de parar. Né? Então tem essas várias. Embora o acidente seja clássico, eles não sabem exatamente por que acontece isso, né? Se é por distração, se é por um problema de visão, de percepção, de previsão do movimento ou de sacanagem mesmo, né? Então são os vários tipos. Outro movimento que acontece, outra coisa que acontece, né? Deixa eu pegar aqui a pista. São as curvas, né? Então como é que é? Por exemplo, como que um carro faz a curva? Ele vem, faz a curva e vai para lá. Se a gente der uma olhada como que é a trajetória dele, a trajetória é essa, que ele passou pela pista, né? Nesse caso aqui é a pista de uma mão única, ele não pode ir para o outro lado. E a moto faz a mesma coisa, né? A moto vem aqui, faz a curva e vem. Né? Lembrando que a moto, né, ela faz a curva mais lenta do que o carro, porque ela não tem tanto atrito. Então, uma coisa meio complicada é quando o carro fica cheirando a traseira da moto, esperando que a moto vá fazer alguma coisa, né? Assim, é como se um motoqueiro estivesse andando devagar porque ele quer. Primeiro, ele tem o direito de andar na velocidade que ele quer. E segundo, principalmente quando tem chuva, areia, alguma coisa assim, é perigoso fazer curva de moto, que você pode cair. Então, os carros, assim, seria muito interessante que os carros compreendessem isso. As pessoas têm a impressão que as motos fazem curva mais rápido, porque, como a gente viu antes, elas são muito pequenininhas, elas conseguem se meter em qualquer lugar. Mas elas não conseguem fazer uma curva tão rápida como um carro. Se a gente for olhar como que é a trajetória da moto, o que o motoqueiro faz para fazer a curva é uma trajetória assim, ó. Ele tenta diminuir o raio de curvatura da moto para conseguir fazer essa curva. Então ele abre bem, aproveita a pista toda na entrada, faz a curva com raio de curvatura maior, né? Então ele pode fazer com a velocidade que ele melhorzinha e depois vem para cá. Esse é o jeito que faz uma curva. Se a gente colocar as duas trajetórias agora, a gente vê como que um carro faz e como que uma moto faz. Então, primeiro, o carro faz mais rápido. E segundo, a trajetória é diferente. Daí o que acontece? Às vezes tem um carro aqui e a moto está aqui. Daí a moto entra na curva e o carro mais rápido vem aqui. Daí o que o carro faz? Obviamente, né? Ele acha que o motoqueiro está de sacanagem, ele não entende a física da moto e ele se mete aqui. Ele tenta ultrapassar na curva, porque ele não sabe que esse motoqueiro vai precisar sair. Obviamente, essas duas vão bater, porque o motoqueiro não consegue fazer essa curva aqui e fechar para dentro. Né? Então, esse tipo de ultrapassagem na curva que os carros fazem quando a moto vai para dentro para aumentar o raio de curvatura é muito comum também, muito perigoso e não tem o que o motoqueiro fazer. Porque se ele tentar diminuir o raio de curvatura ali para fugir do carro, ele cai também, porque ele estava com atrito, usando o máximo atrito dele. Então, esse é um outro tipo de acidente que acontece. E vamos dar uma olhada agora no que acontece nos congestionamentos, quando tem muitos e muitos veículos. Uma coisa importante, né, para os carangueiros entenderem é por que as motos sempre querem ir para frente. E para isso eu fiz montei o tabuleiro desse jeito, que é para a gente perceber, né, quando a gente está de carro
e a gente tem um monte de Scanias, de caminhões, de ônibus, de Mercedes na nossa frente, o que a gente quer fazer do nosso lado? A gente fica com medo, porque a gente não sabe se aquele caminhão ali a qualquer momento vai desviar de um buraco, se o cara está falando no celular, dá medo que ele vai passar em cima da gente. Então a gente, quando está de carro no meio de um monte de caminhão, ele tenta sair dali. Se a gente pudesse, a gente ia pegar esse carro e ia sair daqui de algum jeito. Claro que não assim, né? Mas se desse espaço. É a mesma coisa que acontece com um motoqueiro quando está no meio de carros, de um monte de carros. Né? O motoqueiro também se sente do mesmo jeito. Ele não sabe se o carro de 1 tonelada, se o carangueiro ali está no celular, se está distraído, se brigou no trabalho, se está irritado. Você nunca sabe, você quer sair dali de perto. Né? Então, deixa eu ver aqui. Então vamos imaginar aqui esse motoqueiro que não gosta de ficar aqui. Qual é o comportamento dele em geral? Primeiro, por que ele não quer ficar aqui? Primeiro, porque ele pode ser assaltado, pode acontecer alguma coisa. Ele não tem tanta segurança como é calor também, né? Ele pode estar chovendo. Não é confortável para ele. Segundo, que em geral esse carro não é bonzinho. Em geral esse carro fica tentando se meter aqui. Ele fica tentando passar por aqui, se meter do lado, se empurrar. Assim, não é fácil você ficar perto de um paquiderme de 1 tonelada fungando na sua rabeta. Daí o que você faz? Em geral, o motoqueiro vem, passa no corredor e vem aqui para frente. Isso ajuda todo mundo, porque todos os carros podem ir para frente. Né? Claro, né, o grande perigo aqui desse corredor é se você tiver algum pedestre. Né? Esse é o perigo. Então, a gente tem que distinguir um pouco o corredor em 2 aspectos. Né? Primeiro, que o corredor ele pode ser lento, todos os carros quase parados e a moto devagar. Eu defendo esse tipo de passagem no corredor. E às vezes o corredor é muito rápido. Os carros estão rápidos e as motos estão mais rápidas ainda. Depende da cidade, é de um jeito ou de outro. Por exemplo, Recife, que é onde eu moro, é um lugar onde os corredores são muito lentos. Já em São Paulo, onde já andei de moto, os corredores são muito rápidos. São condições bem diferentes. Então vamos separar corredor lento de corredor rápido, que eu estou falando aqui é de corredor lento. Segundo, o grande perigo do corredor não é o acidente com motoqueiro ou com carro. Em geral, não tem acidentes graves desse tipo, embora seja o mais assustador para o carangueiro, porque normalmente ele está escutando música, passa uma moto, ele assusta. Mas, de novo, o que é perigoso para o motoqueiro é o cruzamento, não é esse tipo de corredor lento. O perigo para o corredor lento é o pedestre, é para o pedestre, que a gente tem que tomar muito cuidado também. Mas essa é a questão principal. Qual é a vantagem para o carangueiro desse motoqueiro ter ido para lá? Porque abriu esse espaço. Ele pode ir um pouquinho para frente. É legal, tá vendo? Assim, todo mundo saiu ganhando. O motoqueiro foi para frente, ele está se sentindo seguro ali, não tem nenhum carro se metendo com ele está ocupando espaço junto com outro motoqueiro e ele deu espaço para alguém. Todo mundo saiu ganhando, de novo, desde que o motoqueiro tome muito cuidado com o pedestre. Né? Uma outra questão interessante que eu coloquei aqui, essa animaçãozinha. Imagina aqui, né? Esse semáforo acabou de fechar, o trânsito aqui é para a esquerda. Acabou de fechar e os motoqueiros vão sair. O que acontece se todos os motoqueiros puderem ir para frente no corredor, que é o que acontece em geral? O que acontece é que, primeiro, abriu o sinal. Como as motos aceleram mais e estão na frente, primeiro elas saem, pronto. Daí depois os carros mais leves saem, e depois os veículos mais pesados saem. Então a gente tem várias ondas, né? Uma onda só com motos, uma onda só com carros leves, uma onda com carros mais pesados. Isso evita um pouco aqueles problemas que eu falei mais cedo, da moto ficar muito próxima do carro, ficar no ponto cego dele, o carro ficar encostando, ou qualquer outra coisa desse tipo, porque você separa os tráfegos. Isso acontece naturalmente, ninguém obriga, mas a gente vê que no mundo real, assim, toda vez que abre um semáforo, as motos saem primeiro. Então, isso é uma coisa que acontece naturalmente e um comportamento legal. Né? Bem, para terminar um pouco aqui, o que eu proponho? Então, a gente viu como é que as motos andam no trânsito, como que é a dinâmica das motos, a dinâmica dos carros, que é um pouco diferente. Qual o problema da moto andar na frente do carro, porque o carro às vezes fica muito encostado. Da moto andar atrás, que ou vem um carro atrás e faz a mesma coisa, ou ele pode passar no buraco. Bem, a questão das curvas, várias dessas questões. O principal é a gente tentar separar um pouco os carros das motos, né? E também tentar fazer com que as coisas sejam mais lentas. Então, quais são as minhas propostas para diminuir os acidentes? Primeiro, é ter controle de velocidade eletrônico, isso é possível hoje em dia. Se num lugar
primeiro, né, a máxima velocidade dos carros no Brasil é 110 km por hora. Primeiro, não era para sair nenhuma moto, nenhum carro que pudesse andar mais do que isso, de fábrica. Segundo, podia ter um sistema eletrônico de quando uma rua é 50 km por hora, 60 km por hora, que o veículo não pudesse andar mais rápido que isso. Pronto, já resolveria muita coisa. Com a velocidade mais baixa, você diminui um pouco a probabilidade de acidentes, você diminui a energia no impacto, é melhor para todo mundo. Segundo, o que eu defendo é que as velocidades possam ser um pouquinho diferentes. Por exemplo, a moto pode andar 65 km por hora, o carro a 60 e o caminhão e o ônibus a 55. Essa diferença de 5 km por hora, né, embora pareça pouco, é o suficiente para fazer com que as motos possam ir para frente, os carros no meio e os ônibus atrás. E a gente consegue dividir os tipos de veículos no tráfego. Né? Daí, se a moto puder andar um pouquinho mais rápido, o carro não vai ficar colado. Isso acontece muito. Às vezes a gente está numa rua que o máximo é 60 km por hora, você de moto vai a 60, o carro fica a 60 atrás de você colado, né? Você não pode desviar, não pode fazer nada, não pode dar uma freada, e você não consegue ir mais rápido, senão você vai levar uma multa. Então tem que... isso seria uma boa medida, que é ter velocidades um pouco diferentes, né? Também. Outra, eu defendo que o corredor lento... É claro que ele é permitido, entre aspas, no Brasil, porque não há lei proibindo. Essa lei que proibia foi retirada do Código de Trânsito Brasileiro, então as pessoas entendem que é permitido. Aqui em Recife é polícia andando no corredor, todo mundo andando no corredor, sem problema nenhum. Mas seria interessante que você pudesse, se o corredor fosse regulamentado. Por exemplo, você só pode andar no corredor no máximo a 20 km por hora. Porque daí você estaria defendendo os pedestres, que são o elo mais fraco no caso do corredor. Como você finge que deixa todo mundo no corredor, não fala se pode ou se não pode, a pessoa se sente à vontade a andar 60, 70 km por hora no corredor, o que daí sim é perigoso. Se o motoqueiro cai de moto a 60 km por hora no meio do corredor, ele pode bater num carro e se machucar seriamente, e de novo, vou repetir 1000 vezes, ele pode atropelar alguém, que é o perigoso. A outra medida importante é implementar logo o V2V, que é a comunicação veículo a veículo, principalmente para aqueles acidentes graves como eu disse, de cruzamento. Né? Então, um tipo de alarme, alguma coisa no carro e no capacete para avisar que os veículos vão se encontrar a 90 graus. De novo, esses acidentes são acidentes mais graves. Melhorar as pistas na medida do possível, não ter sujeira, não ter buraco, não ter terra, isso melhora o atrito da moto, e daí você consegue fazer manobras mais seguras, e também ensinar os carangueiros esse tipo de coisa. Né? Os carangueiros, eles caem muito nessas propagandas do governo de que a culpa é sempre do motoqueiro, sempre a imprudência do motoqueiro, e eles não tomam responsabilidade para eles mesmos, né? Eles não percebem como muitas vezes os acidentes são causados pelos carangueiros, ou nos cruzamentos, ou porque eles ficam próximos demais da moto, ou qualquer coisa assim. Né? Os grandes estudos sobre acidentes de moto, estudos sérios, não estudos no hospital, onde as pessoas só veem o que aconteceu depois do acidente, mas estudos sobre os acidentes na rua, com engenheiros, com bombeiros, né? Na rua, não no hospital. Esses acidentes foram poucos na história que foram feitos, que são muito caros, porque você tem um acidente, quando tem um acidente, você precisa de todo mundo para lá, uma equipe, né, de engenheiros, físicos, médicos, bombeiros, todo mundo para fazer a perícia, então é muito caro. Mas os poucos estudos que foram feitos nesse sentido sempre mostram que a maior causa dos acidentes são os carros, né, ou por distração, ou por serem grandes demais, ou por alguma coisa assim. Né? E a gente tem uma tendência a sempre colocar a culpa no motoqueiro, porque daí ninguém precisa fazer nada. Né? As fábricas não precisam colocar sensores V2V, não precisam controlar a velocidade, né? A culpa não é delas. O governo pode falar assim, não, a minha propaganda foi boa, as minhas medidas foram boas, a culpa é do motoqueiro. É muito fácil colocar a culpa no motoqueiro, quando na realidade a gente vive num sistema, como eu falei, extremamente rápido, extremamente complexo. A gente teria que compreender um pouquinho melhor essas coisas para tentar reduzir. Né? Essas são as minhas propostas, então. Controlar a velocidade dos veículos. Para cada lugar ter uma velocidade, o veículo não consegue andar mais rápido que aquilo. Os veículos poderiam andar mais leves, poderiam andar um pouco mais rápido. Os mais lentos um pouquinho mais devagar. Regulamentar uma velocidade máxima para o corredor. Obrigar a tecnologia de comunicação entre veículos para ter não controle sobre o veículo, mas alarmes nos cruzamentos. Garantir que as pistas sempre sejam boas e
ensinar os carangueiros como as motos se comportam, para eles conseguirem melhorar a pilotagem deles também, né? Bem, daí coloquei uma animaçãozinha aí tosquinha para finalizar. Essa mais ou menos foi o objetivo desse vídeo, né? Isso aqui é parecido com uma das aulas que eu dou introdutórias nas disciplinas de engenharia da motocicleta e de propulsão de motocicletas e de estudos da motocicleta também, são várias disciplinas. E espero que a animação tenha ficado boa. O objetivo, então, no início foi, primeiro, tirar alguns mitos, né, de que basta colocar capacete que tudo vai ser resolvido, que não é. Depois tentou compreender como que as motos se comportam no tráfego urbano, como que é a verdade, como elas andam em onda, por que elas querem ir para frente, como que elas não têm tanta facilidade de fazer curvas e manobras e por aí vai. E no final, foi feita uma proposta ou algumas propostas para diminuir os acidentes, né? Queria pedir mais uma vez para vocês se inscreverem no canal, apertarem no sininho para que todo vídeo novo apareça para vocês e que digam se gostaram ou não desse like. E também eu espero comentários e perguntas e discussões para ver se a gente continua por aqui. Bem, aqui foi o Fábio Magnani, do Equilíbrio em Duas Rodas. Até a próxima. Tchau!